Você sente que sua fé está viva ou apenas sobrevivendo? Talvez você ainda ore, ainda ouça louvores, ainda fale de Deus, mas algo dentro de você sabe. Sua fé já não tem mais o mesmo brilho. E o mais perigoso é que isso não aconteceu de uma vez. Foi silencioso, quase invisível. A fé raramente morre com um grande impacto. Ela apodrece aos poucos, como uma árvore que continua de pé, mas cujas raízes já estão comprometidas. O tronco parece firme, até que um dia cai com um vento mais leve. A maioria dos cristãos acredita que está lutando pela fé. Mas, na verdade, muitos estão apenas tentando não afundar, se agarrando a rituais, tentando parecer fortes, mas com o coração longe. O inimigo não precisa destruir sua fé com ataques escancarados. Basta manter você distraído, cansado, emocionalmente desajustado. E aos poucos, aquilo que antes era fogo vira brasa, depois cinzas. É aí que muitos se perguntam: por que minha oração não passa do teto? Mas a verdade é que, sem perceber, cultivamos hábitos que enfraquecem nossa fé, todos os dias. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses hábitos silenciosos e como identificá-los antes que seja tarde demais. Há dores que não se curam com um "Deus está no controle" dito da boca para fora. Muita gente aprendeu a usar a espiritualidade como fuga, não como enfrentamento. Oração virou anestesia, louvor virou escapismo. E, sem perceber, oramos para fugir da dor, não para ser transformados por ela. Quantas vezes você já disse, Deus sabe de tudo, quando na verdade estava com medo de encarar sua própria ferida? O problema não é confiar em Deus, é usar essa confiança como desculpa para não mergulhar nas águas da verdade emocional. Jesus não escapou do sofrimento. Ele suou sangue no Getsêmani, chorou diante da morte de Lázaro, sentiu abandono na cruz. A Bíblia nunca anulou a dor, ela a atravessa com presença. Quando usamos a fé para negar a realidade, o cérebro começa a associar a espiritualidade com fuga. E isso nos tira o discernimento. Confundimos fé com passividade. E, sem perceber, deixamos de agir no espírito. Usar a fé como muleta emocional é como tentar curar uma ferida profunda com um pano limpo, mas sem tratar a infecção. Você já olhou para a vida espiritual de alguém e pensou, por que comigo não é assim? E esse é um vício sutil, a comparação. E quando ela entra, a fé começa a murchar. Você ora, jejua, busca, mas sente como se Deus estivesse mais presente na vida dos outros. Como se a bênção de Deus tivesse endereço certo e o seu nome não estivesse na lista. Mas a Bíblia é clara. O corpo tem muitos membros e cada um tem uma função única. 1 Coríntios 12. Não dá para comparar o brilho da folha de outra árvore com a profundidade da sua raiz. A comparação ativa em nós um ciclo de insatisfação. É como se algo dentro dissesse, não é suficiente. E aí, mesmo quando Deus fala, você não ouve, porque está esperando que Ele fale como falou com o outro. Comece um diário de sinais de Deus. Anote as pequenas evidências da graça pessoal, o toque sutil, a resposta velada. Deus fala com você, mas no seu idioma de alma. Comparar sua fé com a de outro é como medir a raiz de uma árvore pelo brilho da folha alheia. Você já se pegou orando, mas não realmente estando presente na oração? E esse é um dos hábitos mais perigosos. Manter os rituais espirituais funcionando enquanto o coração está em outro lugar. Oração, leitura bíblica, louvor, tudo continua, mas virou automático, frio, sem entrega. Como os fariseus que Jesus confrontou, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15, 8. A verdade é que o cérebro entra em modo automático após cerca de 21 dias de repetição sem intenção. É por isso que, mesmo buscando, você pode não sentir nada. O som está lá, mas o espírito foi embora. Você diz, eu te amo para Deus, mas não olha mais nos olhos dele.
Uma prática simples: rotacione seus momentos de oração. Um dia só para adoração, outro só para escuta, outro para confissão. Permita-se quebrar o padrão e reencontrar a presença. É como dizer, eu te amo todos os dias, mas sem olhar nos olhos. O som existe, mas a conexão se perdeu. Você já sentiu raiva de Deus, mas nunca disse em voz alta. Talvez você tenha orado por algo e não viu resposta, esperado um milagre e recebido silêncio. Aos poucos, pequenas mágoas vão se acumulando, e a fé, antes viva, começa a se afastar. O mais perigoso é que esse ressentimento é sutil. Ele não grita, ele se esconde. É o suspiro cansado ao lembrar da promessa que ainda não foi cumprida. É o silêncio que machuca mais do que qualquer não. Na Bíblia, Marta recebeu Jesus com uma acusação velada. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11. Ela não disse que duvidava, mas deixou escapar sua frustração. A psicologia mostra que a expectativa frustrada ativa o cortisol, o hormônio do estresse, criando um afastamento emocional até mesmo daquilo que antes era fonte de consolo. Escreva uma carta para Deus, sem filtros, sem medo. Diga tudo, porque Ele aguenta a sua dor. Guardar ressentimentos contra Deus é como trancar o único médico que poderia curar a sua ferida. Você pode estar fazendo tudo para Deus e ainda assim estar longe dele. Isso é duro de ouvir, mas necessário, porque muitos confundem ativismo com intimidade, servir com comunhão, agitação com presença. Marta estava agitada, tentando servir. Maria aos pés de Jesus. E foi Maria quem escolheu a melhor parte, segundo o próprio Cristo. Lucas 10, 41, 42. É possível passar a vida cozinhando para o rei e nunca sentar à mesa com ele. Às vezes, fazemos para fugir. Fugir do silêncio, fugir de nós mesmos, fugir da sensação de vazio. O excesso de atividades, mesmo que espirituais, sem introspecção, rouba a nossa essência, gera estresse e bloqueia até mesmo a sensibilidade espiritual. Uma sugestão simples: estabeleça uma agenda espiritual intencional. Um momento semanal, inegociável, só entre você e Deus. Sem função, sem obrigação. Apenas presença. Porque andar com Deus é diferente de apenas trabalhar para Ele. Nem todo enfraquecimento da fé começa com uma queda. Às vezes, começa com um pensamento tolerado. Você nunca vai mudar. Deus está cansado de você. Para que tentar de novo? Essas frases parecem pequenas, mas são sementes. Se você não arranca, elas criam raiz. E quando se tornam parte da sua identidade, a fé vai sendo corroída de dentro. Romanos 12:2 fala de transformação, não pela força, mas pela renovação da mente. A neurociência já entendeu isso agora, mas a Bíblia já dizia há milênios: o que você pensa molda quem você se torna. E tudo começa com o que você aceita como verdade. Se você caiu 15 vezes, talvez o problema não seja a tentação em si, mas o pensamento sutil que te convence de que você é incapaz de vencer. Prática simples: use a contradeclaração bíblica. Reponha o pensamento sabotador com uma verdade eterna. Exemplo: não sou um fracasso. Sou amado, perdoado e escolhido por Deus. Sua mente é um jardim, e tudo o que você tolerar, cresce. O inimigo não precisa arrancar sua fé de uma vez. Ele só precisa te convencer a destruí-la aos poucos, de dentro. Você não acorda num dia e abandona tudo. Vai aos poucos perdendo a fome por Deus, a vigilância, o arrependimento, a sensibilidade. Pedro não negou Jesus de uma hora para outra. A fé dele já vinha se enfraquecendo desde o jardim. O sono espiritual veio antes da negação verbal. Ele ainda estava com Jesus, mas já não estava desperto. Por isso, não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência espiritual, com vigilância emocional, com presença real. Hoje, talvez Deus não esteja pedindo mais força, mas mais verdade. Revise seus hábitos espirituais como quem revisa a fundação de uma casa antes da tempestade. Porque a fé que sobrevive
não é a que se exibe, é a que permanece. A que vive na presença de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, restaura minha fé. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que também está lutando em silêncio.